Você já passou por aquela situação de ficar num estado de saco cheio extremo do seu trabalho e ter vontade de mandar tudo a merda e não olhar para trás? Pois é, para algumas pessoas a concretização desse ato de rebeldia é uma coisa possível se existirem os meios materiais para isso. E esses meios materiais são aqueles que no jargão em inglês é chamado de Fuck you money. Será que eu preciso traduzir isso para o português? E em inglês eles também se referem pelas iniciais FU money, que fica melhor para ouvidos mais sensíveis, inclusive para os ouvidos aqui do YouTube. Então vamos seguir assim, né? Você está no canal Investidor Cético, eu sou seu host André Massaro, um fã incondicional da liberdade, da autonomia e, consequentemente, da habilidade de mandar qualquer um, a qualquer momento, fazer amor consigo mesmo. FU, pois afinal o que vale é o amor. Mas vamos lá, um dos esportes mais populares dos tempos modernos é esculachar a geração Z, o pessoal mais jovem, que está mais ali pro começo da vida profissional, por supostamente não gostar muito de trabalhar, por fazerem corpo mole, por terem expectativas pouco realistas. E boa parte dessas críticas vem de gente da minha geração, a chamada geração X, que foi educada, e eu faço parte disso, acreditando que a gente vive para trabalhar e que a identidade profissional é aquela que de fato nos define. Eu acho que o pessoal da geração Z, de forma geral, tem um problema sério de entendimento de conceitos básicos de economia, como a relação entre oferta e demanda. A coisa funciona assim: se o mercado de trabalho tiver comprador e você tem aquilo que o mercado está querendo, você vai conseguir o que quiser. Salário alto, trabalho remoto, benefícios. Se o mercado não estiver comprador e você não tiver aquilo que o mercado quer, você vai ter que se contentar com o que te é oferecido ou fica sem nada. Simples assim. É como a lógica econômica funciona. Só que eu não vou sair batendo na geração Z e dizendo que eles são preguiçosos, mimados, despreparados e outras coisas que a gente ouve por aí. Eu acho sim que tem muita gente da geração Z que simplesmente não tem condições de se empregar, mas de forma geral eu me solidarizo com a geração Z e entendo, e até certo ponto apoio, a resistência em se sujeitar a situações de merda, como a minha geração fez e ainda faz passivamente. Eu reconheço que não é só vagabundagem da geração Z. Desde os anos 80 que os salários em nível mundial não acompanham o aumento de produtividade da economia e as relações de trabalho se deterioraram drasticamente. E ainda por cima, profissionais de todas as idades estão tendo que conviver com jornadas exaustivas, com ambientes de trabalho tóxicos. Sim, isso é real, não é frescura. E com a ideia de que o trabalhador sempre tem que entregar mais do que o combinado, do contrário, é como se ele tivesse em falta, devendo alguma coisa. Então, geração Z, quando vocês dizem que não querem viver desse jeito, eu tô com vocês, nós estamos fechados nisso. A questão é como a gente consegue viabilizar, do ponto de vista material, sair dessa vida. Eu vou contar um pouco da minha história. Como muita gente que hoje fala de finanças pessoais e de planejamento financeiro, eu já tive uma vida anterior de profissional corporativo, com direito a trabalhar de terno e gravata e tudo mais. Eu não gostava e meu grande desejo era sair daquela situação. E eventualmente eu consegui. As circunstâncias em que isso aconteceu ficam talvez para um próximo vídeo, mas eu quero me usar como exemplo para dar uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que é sim possível você criar as condições materiais, o tal FU Money, para sair de uma situação que você odeia. A má notícia é que, ao menos para mim, não foi um processo rápido e nem fácil. Envolveu sacrifícios, envolveu esforço e exigiu muita paciência. Bem, no final eu acho que compensou. E aproveita, já que eu tô aqui abrindo meu coraçãozinho para você, para se inscrever no canal, acionar as notificações e conta aí a sua história de ódio profissional nos comentários. Mas enfim, eu dei a boa notícia, a má notícia e agora vem a pior notícia. A pior notícia é que o mundo não é justo e a situação em que você nasceu vai fazer muita diferença. Se você nasceu em uma família com as coisas ali mais ou menos organizadas, arrumadas do ponto de vista financeiro, o processo de formar esse FU Money vai ser bem mais fácil. Já se você vem de uma família meio bagunçada e está começando do absoluto zero,
Você vai precisar de muita paciência ou de muita sorte. Mas vamos falar do FU Money em si. A primeira coisa a saber é que ter esse FU Money não implica automaticamente em usar ele. Ele pode ser apenas um conforto psicológico para que você saiba que não precisa engolir qualquer sapo que vier. Você pode continuar trabalhando normalmente, mas com aquela tranquilidade de saber que se alguma coisa acontecer, se você sofrer algum tipo de abuso, aí você pega suas coisas e se manda. Por isso, mesmo que hoje você ame o seu trabalho, é bom investir no FU Money, pois você nunca sabe se as coisas vão mudar repentinamente. A segunda coisa é que existem níveis de FU Money, e eu vou te apresentar 3 níveis. O primeiro nível é aquele em que você tem uma reserva financeira relevante, porém temporária. É um dinheiro que te permite sair da onde você está, se você não estiver aguentando mais, e de forma organizada e sem desespero te permite procurar alguma outra coisa, um outro caminho. Não dá para largar tudo para sempre, mas pelo menos você consegue resolver uma questão pontual e não se torna escravo de um trabalho que você odeia. Você passa a ter escolha. O segundo nível, que é uma evolução do primeiro, é quando você tem uma condição financeira que te permite uma autonomia completa. Você já não é mais dependente do seu trabalho para sobreviver. Só que a palavra-chave está aí. Sobreviver. Você tem uma reserva financeira ou ativos que gera renda que te permite viver por tempo indeterminado. Só que vai ser aquela vida modesta, espartana, sem luxos, é o modo sobrevivência mesmo. Esse segundo nível de FU Money está bastante alinhado com o chamado movimento FIRE, aquela sigla em inglês que significa Independência Financeira e Aposentadoria Precoce, em que as pessoas economizam tudo que podem para conseguir se aposentar rápido e não precisar mais trabalhar, mesmo que isso implique em uma vida extremamente simples e modesta. Tudo bem, talvez você não queira ter uma vida simples e modesta, mas saber que você pode largar aquela situação que você odeia, ainda que baixando drasticamente o padrão de vida, pode te dar um grau de conforto psicológico e de segurança que vai fazer você se sentir outra pessoa. O terceiro nível é o nível dos sonhos, é o andar de cima. Aliás, aproveite para conhecer a minha mentoria de investimentos, o Andar de Cima, clicando nesse link aqui ou na descrição. Esse terceiro nível é o nível em que a pessoa tem os meios materiais para largar tudo e continuar vivendo do mesmo jeito, sem nenhum impacto no padrão de vida. Esse é o cenário ideal, o cenário dos sonhos, em que a pessoa segue trabalhando realmente por opção e não por necessidade. O problema desse nível mais alto não é apenas que ele é demorado de atingir. Se fosse só isso, seria fácil. O problema é que boa parte das pessoas, infelizmente, jamais vai chegar nesse nível. Nem rápido, nem devagar, nem nunca. Mas mesmo assim, eu fortemente encorajo as pessoas a não desistirem de ter o seu fuck you money e de saírem da situação de escravidão. O recado que eu tenho, especialmente para a geração Z e o público mais jovem, é que, em grande parte, as suas frustrações são legítimas e são reais. E não é porque gente da minha geração aceitava qualquer coisa que vocês devem aceitar também. Porém, o caminho para sair dessa armadilha precisa ser construído. Simplesmente se rebelar e se recusar a trabalhar não vai ajudar. Pelo contrário, vai atrasar esse processo de construção de liberdade e quanto mais você demorar nessa construção, mais você aumenta o risco de se colocar em uma situação de grande pressão financeira, em que aí sim você vai ter que aceitar literalmente qualquer coisa, porque os problemas e os boletos não vão parar de chegar. Ironicamente, a melhor forma de você demonstrar seu desprezo pelo mercado de trabalho é trabalhando direitinho. Pois assim você ganha mais, junta mais dinheiro e você sai do mercado de trabalho mais rápido. E para finalizar, eu vou deixar aqui 2 vídeos que podem ser do seu interesse. Esse aqui sobre a infame escala 6x1 e esse outro aqui sobre como deixar de ser pobre. Será que dá? É isso aí e até a próxima!